novo vídeo para vocês sobre as ideologias no século XIX. Esse vídeo em específico vai tratar das doutrinas operárias, trazer para vocês alguns pontos importantes, são pensamentos que até hoje povoam a nossa vida política. Elas estão aí, né? E a gente tem que entender a origem. As origens delas estão associadas aos movimentos difundidos por essas doutrinas operárias no século XIX. Cada uma delas tinha uma tese, cada uma delas tinha sua estratégia, cada uma delas tinha suas críticas e suas defesas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero focar para vocês é que em 1848 foi o ano que pulsou o continente europeu. A Europa inteira estava em ebulição, estava pipocando. Alguns livros chamam de Primavera dos Povos, de 1848. Outros livros chamam de Jornadas Revolucionárias, de 1848. A gente tem que entender por que eclodiu em vários reinos, em vários países no continente europeu, vários levantes liderados principalmente por populares, por operários, seja do campo ou da cidade, insatisfeitos com a situação em que viviam. E aí a gente tem que entender o contexto. Entre 1846 e 1848, ocorreu uma crise no setor agrícola, ou seja, péssimas colheitas que levaram a uma crise econômica, com o aumento dos preços dos alimentos. Isso é óbvio, quando você tem uma lógica de produção agrícola que está passando por uma dificuldade, vai acontecer o desabastecimento de alimentos. Isso significa que vai ter a menor incidência desses produtos agrícolas no mercado. Isso vai aumentar a procura e aí, dentro da lógica liberal da lei da oferta e da procura, os comerciantes vão aumentar o preço. E aí, quando eles aumentam o preço, eu pergunto para vocês, quem é que tem dinheiro para comprar? Ninguém da base da sociedade europeia vai ter dinheiro suficiente para comprar o mínimo necessário para a subsistência de toda a sua família de uma forma digna. Não vai ter. Então, eles vão passar por um momento de fome. Porque quem tem dinheiro não sente a crise, mas quem tem um mísero salário mínimo, leva em consideração que o salário mínimo, enquanto direito trabalhista constitucionalmente defendido, uma das pautas mais reivindicadas pelos operários, ainda não é a realidade nos países europeus. Como é que eu vou comer se eu não tenho um salário digno para, além das despesas mensais, comprar o alimento do dia? Não tem como. Tá aí uma das motivações. Além disso, é bom ressaltar que houve uma queda no consumo de produtos industrializados. Lembre-se que uma crise, por mais que a classe média, os privilegiados, digamos assim, que não dependem exclusivamente de um salário mínimo, eles não vão estar consumindo como eles consumiam antes. Eles vão ponderar, eles vão poupar dinheiro, porque eles estão sentindo que o momento está meio estranho, né? O momento não é para consumismo exacerbado. Então, a gente tem que moderar. Então, não está circulando tanto dinheiro no setor do mercado dos industrializados. Isso significa que muitas indústrias, diante dessa inoperância mercadológica, vai demitir vários operários. Olha o caos. Você já não tem um salário decente. Aí vem uma crise agrícola que vai atingir o setor industrial também, porque muitos setores industriais dependem do setor agrícola. Se você tem uma crise no setor agrícola que atinge a matéria-prima, vai atingir a produção industrial, sim, senhor. O campo está passando fome, a cidade está passando fome. A cidade desabastecida, e aí o que acontece? Os trabalhadores do campo e da cidade, eles vão se rebelar. Eles querem melhores condições de vida e de trabalho. Leve em consideração que quem trabalha na terra, colhe esses alimentos, não é dono da terra, ele está trabalhando na terra de alguém. Isso significa que ele recebe salário para isso. E esse salário não é digno. Se o cara da cidade não tem um salário digno, que dirá o cara do campo, que está vendo que a produção diminuiu,
que está vendo a comida na mesa do seu patrão e faltando na sua. Então, essa é a situação que vai levar o estopim de várias revoltas, várias manifestações nas ruas dos países europeus da população que sustenta o sistema. E eles vão usar esse movimento, além, evidentemente, de protestar a condição social que eles se encontram, e a condição de trabalho também, eles vão usar como uma forma de criticar os regimes monárquicos. E aí vocês têm que levar em consideração que muitos países aqui ainda estão sob uma monarquia praticamente absolutista. O discurso é uma monarquia esclarecida, com algumas reformas baseadas no iluminismo, nos ideais liberais, mas a prática mesmo mantém uma lógica de exclusão da maioria da população, por meio do voto censitário, por meio de não atender às demandas da base da sociedade, só explora e não dá nada em troca, eles estão insatisfeitos. E leve em consideração que a botinha, que a Itália, ainda está em processo de unificação. 1848 ainda não está unificado. A botinha inteira está ramificada em vários reinos. Leve em consideração também que a Alemanha não existe. Existem os estados germânicos, ou os reinos germânicos, que estão na condição da botinha. E aí, quando você vê esse mapa, a incidência maior de insatisfação dos trabalhadores no campo ou na cidade ocorre na botinha, ou seja, na Itália, que não está unificada, e nos reinos germânicos, ou seja, o que vai se tornar a Alemanha. Tanto a Itália quanto a Alemanha, elas só vão se formar lá por 1870, 71. É nesse exato ano que Karl Marx e Friedrich Engels vão desenvolver um documento que é o Manifesto Comunista, que é um panfleto que vai tentar literalmente desenvolver uma base global, não só para os germânicos, leve-se em consideração, mas internacional para os trabalhadores. E eles vão defender a mobilização dos trabalhadores. Eles estão vendo, eles estão vivenciando isso, e eles sentiram a necessidade de colocar em prática, no papel, o desenvolvimento de uma lógica social, política e econômica, se você pensar, de união desses trabalhadores contra aqueles que os oprimem, que são os capitalistas. Por isso que, no final desse livro, diz o seguinte: trabalhadores do mundo inteiro, univos. A ideia é o seguinte: não importa a nacionalidade do industrial, do dono da fábrica, do capitalista, não importa, todos eles compõem a classe que controla os meios de produção. Essa classe é que tem que ser combatida. Então, você é operário em Frankfurt, você é operário em Viena, você é operário em Roma, você tem que lutar contra essa classe. Não é só contra o seu patrão, não é só contra o seu reino, é contra todo o sistema, porque é o sistema que te explora. Diretamente é o seu patrão, mas o sistema todo, ele é engendrado pela exploração de uma classe sobre a outra. Então, é isso que eles vão fazer nesse pequeno documento chamado Manifesto Comunista. Beleza? Muito bem. A primeira doutrina operária que eu apresento para vocês, ela ficou conhecida como socialismo romântico ou socialismo utópico. Foram os pioneiros do desenvolvimento da teoria socialista. Então, assim como aconteceu com o liberalismo, o socialismo ele vai surgir na Europa. Em contraposição, essa sociedade, com base nesses ideais liberais, seja na política ou na economia, é que vão surgir os socialismos, porque não vão ser só uma vertente, e vão questionar uma série de consequências desses ideais liberais dentro de uma sociedade industrial capitalista. Isso tudo vocês têm que levar em consideração para entender o lugar de fala desses caras e o que eles estão defendendo. Primeira coisa que vocês têm que entender é quem são os sujeitos representados aqui nessa imagem. São Simon, Hobbes, Charles, eles são os principais teóricos, filósofos, todos eles tinham fábricas. Aí você fala, ué, o socialismo começou com industriais? É, basicamente é isso. Calma, respira e pensa. Como é que industriais, ou seja, aqueles que se beneficiam da exploração
de uma classe sobre a outra, eles vão desenvolver o socialismo romântico. Os três, cada um na sua medida, evidentemente, mas todos eles têm pontos em comum que convergem, e é isso que os fazem pioneiros do socialismo utópico. Eles veem o que acontece com os operários. Eles estão lá, eles são donos da fábrica e estão vendo a exploração. E começa a questionar. Em nenhum momento é isso que vocês têm que entender. Em nenhum momento os três questionam o sistema capitalista. Afinal de contas, são industriais, são donos de fábrica. Eles se beneficiam dessa lógica sistêmica. Então, eles não querem a destruição do capitalismo. O que eles querem é a formação de uma sociedade mais justa, igualitária, através da filantropia, por que não? E eles vão desenvolver uma série de práticas assistencialistas, levem em consideração com seus operários, diga-se passagem isso, e eles desenvolvem a lógica do cooperativismo, a ideia de um ajudar o outro, entre patrão e operário e operário. Eles querem propor que outros patrões sigam o mesmo propósito que eles estão fazendo. A ideia deles é que, através da prática do indivíduo filantrópico, através das práticas assistencialistas desse indivíduo, através da prática cooperativista desse indivíduo, paulatinamente se construiria uma sociedade mais justa e igualitária. Mas depende de quem? Do indivíduo. Uma das coisas mais interessantes para se entender o socialismo utópico é que a base deles é o iluminismo. Eles defendiam a possibilidade de todos os indivíduos serem felizes, porque um sujeito explorado 12 horas por dia, com um salário que não dá nem um leite para sua criança, que não tem um teto para viver, ele não é feliz. E o objetivo dos indivíduos nesse mundo é buscar sua felicidade. É por isso que é romântico. É idealizado, eles acham que todos os patrões do mundo vão ser filantrópicos como eles. E a gente sabe que não. A longo prazo, você não vai ver uma sociedade mais justa e igualitária. O que você vai ter é um bando de gente com dinheiro, com a condição, fazendo filantropia, fazendo caridade. Até hoje tem. Qual é o legado dos utópicos? A gente tem que levar em consideração que eles ainda existem. E eles foram apropriados por vários movimentos sociais, por vários partidos políticos, diga-se de passagem. Eles defendem uma transformação pacífica. Eles são contra a ideia da revolta social, dos operários se revoltarem contra os industriais. Afinal de contas, eles são donos de fábrica. Então, eles querem uma transformação pacífica. Apesar de criticar a desigualdade social, eles não criticam o coração da desigualdade social, que é a exploração, que é o quê? Os próprios sistemas, porque o sistema se nutre dessa desigualdade social. Se você levar em consideração que o sistema capitalista tem os industriais e tem os trabalhadores, os industriais têm os meios de produção, as fábricas, e os trabalhadores não têm nada, a não ser o corpo para trabalhar, e recebe salário, e é um salário insignificante por esse trabalho que é explorado, e boa parte do que ele trabalha, ele não recebe porque vai para o industrial em forma de lucro, eles não estão pensando no cerne da exploração, que é o próprio sistema. Apesar deles sentirem e presenciarem de perto as consequências da desigualdade social. Por isso que eles vão criticar a pobreza, não é à toa que eles defendem a assistencialismo. Se você, patrão, tem como dar, dê. Olha só, fazer caridade, fala sério, não é? Pelo fato de defender a transformação pacífica, mas se você levar em consideração ver infeliz sob a exploração de alguém que lucra sobre seu trabalho, isso é uma violência. Eles defendem, e isso é um dos maiores legados dos utópicos, conciliação entre as classes. Se você vê ao longo da história, a maioria dos partidos que tem pauta operária, eles vão optar pela conciliação de classe, eles vão tentar mediar a situação através do quê?
através da ideia que o Estado deveria regir sobre as relações trabalhistas, e não o patrão. É assim que começam as leis trabalhistas. Olha só a importância do socialismo utópico. Isso não significa que as leis trabalhistas foram uma concessão do Estado e, portanto, é o Estado que deu. Não, está na rua, está na voz dos operários. Eles querem melhores condições de trabalho, eles querem condições de moradia, mas não chega no parlamento porque eles não têm representação direta lá. Vai passar a ter depois de uma série de reformas de políticas que os países europeus e posteriormente o mundo inteiro, cada um na sua medida, cada um no seu tempo, alguns deles até hoje não têm, para fazer acontecer essas reivindicações se tornem direitos. Aí entra os dois grandes legados dos utópicos. Defesa de reformas políticas, que vai mudando paulatinamente, evidentemente, não vai acabar com a desigualdade social, mas vai amenizar a desigualdade social. Leve em consideração que os movimentos que a gente está vendo, as doutrinas que a gente está vendo surgir no continente europeu e posteriormente elas vão ganhar um mundo afora. E outra coisa importante é a formação partidária, com pauta operária. Significa que, enfim, o operário vai ter uma representação no parlamento, no Congresso, de um partido que o entende. Porque, no caso da Inglaterra, o Partido dos Lords vai entender a condição dos Lords. O Partido dos Comuns vai entender a condição dos burgueses. E aí, o que acontece? No caso, eu estou usando como base uma autora muito famosa, Rosa Luxemburgo, que vai dividir o socialismo em duas frentes. O socialismo reformista e o socialismo revolucionário. O legado dos utópicos é inegável, mas, de acordo com a tese defendida por Rosa Luxemburgo, são formas de socialismo reformista, porque em nenhum momento o que eles não estão fazendo aqui? Eles não estão criticando o sistema, eles criticam as consequências e tentam amenizar. Eles enxergam a pobreza, eles enxergam a exploração, eles enxergam a desigualdade social, eles enxergam a falha constitucional. Para eles, não precisa mudar o sistema. Se você propor reformas políticas, colocar direitos trabalhistas aí nessa Constituição, fazer uma política de assistencialismo para diminuir a pobreza, uma política de corporativismo, onde vai se formar os primeiros sindicatos, onde os operários vão ajudar uns aos outros, vai diminuir a desigualdade social. A conversa é uma forma de mediar a situação entre o patrão e os operários. Por meio disso tudo, de acordo com os utópicos, e quem defende isso hoje, é um meio, é um caminho de se construir uma sociedade mais justa e igualitária. A ideia é a seguinte, de reforma em reforma a gente chega lá. Por isso que a Rosa Luxemburgo nomeou os socialistas utópicos e aqueles que posteriormente vão usar como base as ideias que eles defendem, as metas e as estratégias que eles defendem para formar seus partidos, os seus movimentos sociais. E ela denomina como socialismos reformistas, porque em nenhum momento vai criticar o sistema capitalista. Beleza? A segunda vertente de socialismo que vai surgir no século XIX, que vai ser um contraponto ao socialismo utópico, é o socialismo científico ou socialismo revolucionário. Daí você vê que Rosa Luxemburgo já nomeia que esse é o socialismo revolucionário, diferente do outro que era reformista. Quais são os seus expoentes? Quais são os seus teóricos chaves? Karl Marx e Friedrich Engels. Qual é a tese que eles defendem? Queremos construir uma sociedade igualitária, da qual eles chamam comunismo. Qual era a estratégia deles? Diferente dos utópicos, que a estratégia é fazer filantropia, assistencialismo social, corporativismo, formação de sindicatos ligados ao patrão, aquela coisa toda, o socialismo revolucionário reivindica a luta de classe. Ou seja, diferente dos reformistas, dos utópicos, que queriam uma transformação pacífica, Marx e Engels falam assim, mano, não tem revolução que seja pacífica. Não tem transformação social que não seja pacífica. Toda vez que o mundo passou por mudanças estruturais,
ocorreram conflitos. Olha a história do mundo. Toda vez que acabava uma fase, toda vez que acabava um governo, toda vez que acabava uma lógica social e se implantava uma outra, existia um conflito de interesses, de classe. Por isso que a luta de classes é essa ideia da transformação não pacífica. Não tem como ser pacífico. Promover as mudanças necessárias para atingir o objetivo final, que é o comunismo, é necessário promover mudanças estruturais. Quando eu falo mudanças estruturais, eu estou falando mudar o sistema. Então, diferente do socialismo utópico, aqui, no socialismo revolucionário, eles prezam pelo fim do sistema capitalista. Porque, de acordo com eles, os capitalistas exploram a classe trabalhadora. Você elimina um patrão e põe um outro assistencialista no local, a exploração vai continuar, porque a exploração faz parte da estrutura do sistema capitalista. Então, se você quer acabar com a exploração, você tem que acabar com a estrutura. Portanto, tem que acabar com o sistema capitalista. Além de criticar os capitalistas, evidentemente, o cerne do problema é o sistema capitalista, eles vão criticar os socialistas utópicos e os cristãos. Daqui a pouco eu falo dos cristãos. Sim, existia um socialismo cristão, ou existe um socialismo cristão, babá, pela falta de conscientização de classe e a negação da luta de classe. O que eles propõem não é uma ruptura com o sistema. Tanto o utópico quanto o cristão, eles não visam acabar com o sistema. O que Marx e Engels está falando assim, galera, qualquer tipo de socialista que surgir aí, que não propor o fim das estruturas capitalistas, não está querendo conscientizar a classe trabalhadora da origem da sua exploração, que é o sistema. E, além disso, eles são contrários à luta de classe, ou seja, eles são a favor de uma transformação pacífica. Eles acreditam que é possível formar essa sociedade igualitária por meio de uma luta pacífica. Vamos pensar como o europeu do século XIX? Por que eles são contra um processo revolucionário radical? O pessoal pegando a arma e fazer a revolução, como o Marx e Engels está falando, é necessário fazer isso para implantar o Estado socialista. Porque ele já vem de um século revolucionário. Porque ainda assombra a mentalidade do homem europeu a Revolução Francesa, principalmente a Revolução Francesa. Foi a revolução mais radical entre as revoluções burguesas, cuja base era o liberalismo. Então, o liberalismo, para ser um pensamento, uma prática política e econômica de hegemonia no século XIX na Europa, ele teve que combater o absolutismo. Não só intelectualmente por meio do iluminismo, mas por meio de práticas políticas, econômicas e também por meio de guerras, conflitos. A Revolução Francesa é o melhor exemplo. Então, o liberalismo, que é a base que edifica e consolida a sociedade industrial capitalista, ele só foi possível quando ele fez uma ruptura radical com o absolutismo. Em nenhum país foi pacífico. É isso que Marx está falando. Mano, liberalismo consolidou o capitalismo por meio de guerra, por meio de conflitos. Só por meio do mesmo processo que vai ocorrer a implementação de uma sociedade socialista. É isso que ele está falando. Suave? Vamos seguir. Na tese do socialismo revolucionário, só se tem comunismo no final do processo revolucionário. Então, não tem como ser antes. E aí, é fácil de entender dentro dessa escadinha, digamos, que eu coloquei aqui no slide para vocês entenderem. O que vivemos? Sistema capitalista. De acordo com o socialismo revolucionário, para se desenvolver o comunismo, precisa de um estágio de transição. É como se fosse um meio de campo para ruir qualquer tipo de resquício das estruturas capitalistas. Porque, conforme eu falei para vocês, a exploração, ela faz parte do sistema, ela é inerente ao sistema. Então, é necessário destruir todas as estruturas que sustentam o sistema capitalista para, enfim, se implantar uma ideia de sociedade igualitária, onde todos têm acesso de forma comum a todos os serviços, que é o comunismo.
Mas para isso, de acordo com os socialistas e revolucionários, é preciso ter esse estágio de transição, porque é necessário uma transição dos meios de produção. No Estado socialista, quem deveria estar à frente da fábrica, quem deveria estar à frente da escola, do hospital, enfim, vários setores de produção, seria o trabalhador, aquele que tem conhecimento técnico, intelectual, acadêmico, o que for, para exercer aquele tipo de habilidade. É ele que tem que estar à frente. Propriedade privada dos meios de produção. O socialismo não deve ter. É nacionalizar banco, é nacionalizar a indústria, nacionalizar multinacional, nacionalizar todo tipo de setor estratégico para o desenvolvimento da economia. É isso que eles estão falando. E aí uma série de outras estruturas que sustentam o sistema capitalista, por exemplo, concentração de terra na minoria social. O socialismo vai propor uma reforma agrária, desapropriar essas terras e dividir essas terras de forma igualitária para todos os trabalhadores do campo. Diante disso, a gente tem uma mudança de ótica. Antes ficava na mão de uma minoria, agora está na mão da maioria. No capitalismo, as decisões cabem ao Congresso, ao Parlamento. No socialismo, as assembleias, os trabalhadores em cada setor de trabalho, em cada categoria, eles que têm gabarito suficiente para decidir sobre a sua área. Trocar uma democracia liberal representativa para uma democracia socialista pela base, onde a classe trabalhadora teria a voz de decisão sobre a produção. A ideia do socialismo é como se passasse um limpa, tirasse a sujeira, digamos assim, limpasse o mundo das mazelas das estruturas do sistema capitalista por meio dessas práticas. E isso no campo da teoria, por favor. E aí, depois que acaba todo tipo de resquício das estruturas capitalistas, o socialismo, ou Estado socialista, deixa de existir. Quando ocorrer o fim de todas as estruturas de sustentação do capitalismo e que haja pleno desenvolvimento de todos os setores, pleno acesso de todos os setores, não há razão mais do Estado existir. Um detalhe muito importante: o burguês não vai ser eliminado da face da terra, não, ele vai ser incluso nessa nova lógica socialista. Ele não vai só ditar regras, ele vai trabalhar também, pô. Ele vai produzir, para ver como é bom trabalhar. Então, essa é a ideia. Então, por isso, não tem um tempo certo para o Estado socialista acabar para implantar o comunismo. Ele vai acabar conforme toda essa lógica de luta de classe, desigualdade entre as classes, for acabando. Bonitinho, né? Se a gente for ver, é uma história de amor revolucionário. E aí, no fim das contas, de acordo com a teoria de Marx, e eu estou sendo muito sucinta aqui, é que chegaria à sociedade igualitária, onde não haveria mais necessidade do Estado, porque não teria mais classe social, todos estariam no mesmo nível de comunhão, o mesmo nível de igualdade, não teria mais desigualdade, portanto, vamos viver a plena felicidade, todos. Suave? Então, olha a escadinha. Então, olhando a escadinha, tem país comunista hoje? Não vem com essa, não. O comunismo é quando não houver mais a necessidade de Estado. Por isso que a tese do socialismo revolucionário é uma tese de internacionalizar a revolução. A revolução não pode ficar em um país só. Ela tem que ser global no sentido de que, se houver ainda resquício do capitalismo em um lugar, esse lugar, a classe trabalhadora desse lugar está sendo explorado. O Manifesto Comunista não é só o Manifesto Comunista dos trabalhadores dos reinos germânicos, é para toda a classe trabalhadora do mundo inteiro. Então, para ter comunismo, o mundo inteiro tem que ter abolido o sistema capitalista, tem que passar no estágio de transição. Se não fez isso, irmão, não tem como ser um país comunista, porque país comunista já tá errado. Na lógica da teoria revolucionária aqui, não existiria país no comunismo, porque país pressupõe a existência de um Estado. Por isso que o conhecimento é a melhor forma de você desmentir, desmistificar fake news. Você vai no cerne da teoria, entende a teoria, você não precisa defender, acreditar,
Mas você entende, faz interpretação de texto, entende, você não fica disseminando falsas informações, beleza? Já falamos de socialismo utópico, falamos de socialismo revolucionário, agora a gente vai falar do irmão do socialismo revolucionário. Por que que eu digo irmão? Porque o anarquismo, assim como o socialismo revolucionário, eles preveem a mesma coisa, a necessidade de destruição do sistema capitalista para a implementação de uma sociedade comunista, ou seja, uma sociedade igualitária. Então, alguns preceitos, algumas teses primárias, tanto sustentadas pelos socialistas revolucionários quanto pelos anarquistas. Porém, há diferença, e a diferença está na estratégia. Para você entender, você tem que entender o que significa anarquia. Anarquia significa ausência de governo. Significa que a anarquia, em termos estratégicos, não acredita em nenhuma forma de dominação a nível individual ou coletivo. Ou seja, eles são contra toda forma de Estado. Está aí a maior diferença, é claro que tem outras, mas essa aqui é primordial, entre socialistas revolucionários e anarquia. A anarquia fala, mano, essa história de Estado, transição entre o capitalismo e o comunismo não existe. Isso é dominação, isso é controle. Nós somos contra. Tem condição, sim, de transformar o capitalismo para o comunismo de uma via horizontal, sem uma verticalidade. Vamos voltar lá ao slide. Como eu apresentei aqui a teoria do socialismo revolucionário na escadinha, ele está no capitalismo, sobe um degrau, vai para o socialismo, sobe mais um degrau, chegou no comunismo, enfim, a sociedade igualitária. Isso é uma lógica vertical, é o que os anarquistas estão criticando. E o que eles defendem, então? Eles estão criticando a estratégia de Marx e Engels. Então, o que Bakunin e Proudhon estão falando? Mano, tem que ser uma estratégia que quebre todo tipo de hierarquia. Eles pregam a cultura da autogestão através da coletividade, através da prática da política da horizontalidade. Nada de verticalidade. Aqui todo mundo faz tudo em prol do desenvolvimento da sociedade justa e igualitária. Quer um exemplo prático para vocês entenderem? Dentro de uma escola com base na teoria do socialismo revolucionário, teria o quê? A Assembleia dos Trabalhadores e dos Estudantes. Trabalhadores são os professores, a parte pedagógica, a parte administrativa e os estudantes. Eles que vão decidir o que é melhor para o campo da educação, por exemplo. Cada um tem sua função dentro da estrutura chamada escola. Agora, para a teoria anarquista, não tem essa de cada um tem sua função, não. Não tem hierarquias de poder, de conhecimento, o que for, não. Numa escola com base na teoria anarquista, todos da escola, e aí professores, a administração, pedagogia e estudantes, eles iam fazer tudo na escola. Então não há hierarquia entre eles. O que pode ter diferença de idade, de experiência de vida, de acúmulo de conhecimento, beleza? Entre as doutrinas operárias, o anarquismo é uma das que mais sofrem com fake news, falsas informações, associações equivocadas, que tira a capacidade dos indivíduos de entender a teoria. Diferente do que acontece com o socialismo utópico, que vai formar partidos, e o socialismo revolucionário, que também vai formar partidos, a anarquia é contra a formação de partido, porque partido é hierarquia, não precisa de partido. A ideia das assembleias, que nem eu falei para vocês do socialismo revolucionário, é a ideia defendida pela anarquia. Só as assembleias gerais, sem hierarquia, é que já tem poder político suficiente para tomar as decisões cabíveis para todos. Cada setor sabe da sua região, conjunto decidem o melhor para todos. Só que na Assembleia do Socialismo Revolucionário existe ainda a figura do Partido Revolucionário, que seria o guia no processo da revolução dentro do Estado socialista. Por isso que vai existir Partido Comunista. Pode se fazer de forma direta, por meio de assembleias gerais não hierarquizadas.
E uma coisa interessante, e total atenção aqui no que eu vou falar, como o anarquismo critica qualquer forma de dominação, isso ocorre também a nível de questões raciais e questões de gênero, de sexualidade. A ideia de que não há hierarquias entre raças, não há hierarquia entre gêneros, não há hierarquias sexuais, vão ser muito bem assimiladas por vários grupos identitários e, evidentemente, anticapitalista, ou seja, prisa pelo fim do sistema capitalista. Beleza? Vamos seguir. A última doutrina operária que eu apresento para vocês ficou conhecida como socialismo cristão, ou doutrina social da igreja, ou catolicismo social. O que isso significa? Significa dizer que a Igreja Católica ela não estava alheia ao desenvolvimento e à intensificação da pobreza no meio social europeu. Se você pensar que o responsável pelo início, desenvolvimento da doutrina social da Igreja é um Papa, qual é a tese difundida pelo Papa? Bem, ele não é contra o sistema capitalista como o socialismo revolucionário e a anarquia é. O que os governos têm que fazer é investir pesadamente na justiça social e também humanizar as relações entre patrão e operário. Se você perceber, o discurso do Papa Leão XIII é o mesmo discurso dos socialistas utópicos. Diferente do que os utópicos defendem, que é o Estado, que deveria administrar muito bem as relações trabalhistas, para não ter conflito entre as classes, para que haja conciliação, a Igreja, por meio da tese do Papa, ele diz que a Igreja ele tem que ter um papel fundamental nessa humanização, que essa conciliação de classe ela só vai acontecer por meio da ação mediadora da Igreja. A carta papal tinha o seguinte nome: sobre as condições do operário. Ele vai criar um documento papal que, posteriormente, vai ser usado por outros papas, como o Papa João Paulo II e demais outras figuras papais aí, para anexar outros artigos importantes dentro do que eles chamam de doutrina social da Igreja. O operário tem que ter acesso a um justo salário, para que haja uma vida digna para ele e a sua família. Porque sem um justo salário, ele vive na pobreza. A ideia da caridade, é necessário priorizar os pobres. Afinal de contas, eles estão passando mazelas, necessidades reais. A fome não espera. As pessoas que estão nessa condição precisam de alimento. Se eles sozinhos não conseguem, por meio de um salário justo, que nós, enquanto igreja humana, façamos isso por meio do assistencialismo. Obviamente que a carta vai criticar a exploração do capitalismo sobre o operário, porque ele está vendo a condição social do operário é infinitamente mais pobre em relação ao seu patrão, que vive na riqueza, à custa dessa exploração, mas mesmo criticando essa exploração capitalista, ele defende a ideia, assim como os utópicos, de uma ação conciliadora, onde o patrão e o operário teria mediação da igreja. A igreja defender leis trabalhistas? Você vai defender leis trabalhistas. Se isso significa mediar as relações, as tensões entre patrão e operário, sim. Igual os utópicos, que acreditavam na ação conciliadora entre patrões e operários, seja por meio de negociação direta entre eles, seja com a presença do Estado. A igreja, assim como os utópicos, defende a tese de que é necessário inibir qualquer tipo de ideia que seja ligada às ideias dos revolucionários, ou seja, a ideia da luta de classe, a ideia da transformação não pacífica. A tese é a seguinte: usar o discurso bíblico, né, de cristão, para fazer essa conciliação acontecer. É óbvio que a carta papal vai criticar o socialismo revolucionário e o anarquismo, e até hoje, porque a doutrina social da igreja ainda existe. Então, vai ter um discurso em prol do social, em prol da justiça social, em prol do assistencialismo, em prol daquele que necessita mais, e eles vão criticar governos que exploram essa relação trabalhista, eles vão criticar
tomadas de posturas políticas que vão contrária a uma edificação dessa sociedade justa. Ela está criticando uma consequência da exploração e pedindo para os governos mediar essa relação da melhor forma possível, de uma forma humana. Conhecer a formação da doutrina social da igreja é desmantelar outra tese muito difundida nas redes sociais, chamando o Papa Francisco de comunista, porque ele tem um discurso que defende o meio ambiente. Uai, sem o meio ambiente não tem vida, velho. Sem vida não tem a gente, acabou. Ele dizer isso não significa que ele seja comunista. Ele está enxergando uma consequência do sistema capitalista e está apontando o dedo e pedindo que os governos, que têm sim total culpa nessa destruição, façam as mudanças acontecerem. Tem como mudar mantendo o sistema capitalista? Claro que tem, gente. Claro que tem. Claro que tem mentes pensantes aí ditando as ditas medidas sustentáveis necessárias para mediar a relação entre o homem e o meio ambiente. Por isso que o Papa critica quando há governos que não tomam medidas de prevenção e conservação do meio ambiente. Qual é o legado dessa doutrina? Além de ser um documento base para outros papas, como evidentemente fica claro que Francisco ele tem um pé de apoio nessa doutrina social, muito forte nas decisões, nos discursos dele, até mesmo entrando em atrito nos setores conservadores e reacionários da Igreja Católica, mas isso é outra história. Também vai influenciar setores civis da sociedade como um todo a desenvolverem movimentos com apoio e financiamento da Igreja, mas também vai ter o desenvolvimento de partidos políticos que vão se nutrir dessa carta papal e desenvolver a sua plataforma política com o intuito de desenvolver uma democracia cristã, ou seja, manter os princípios democráticos liberais com uma pincelada do cristianismo. E aí a gente vai ter partidos democratas cristãos no mundo afora, inclusive no Brasil. Suave? Enfim, pessoas, acabamos o conteúdo das ideologias no século XIX. E, inevitavelmente, essas ideologias, elas vão ganhar um mundo, estão aí até hoje, sejam movimentos sociais, partidos políticos, organizações, associações, o que for. Elas estão entre nós. Cabe a nós entendê-las. Bacana? Aqui eu deixo 2 dicas para quem quiser, evidentemente, de filmes que tratam sobre alguns aspectos relevantes do socialismo revolucionário e anarquia. Como eu falei para vocês, são as 2 frentes das doutrinas operárias que mais tem fake news. Deixo para vocês V de Vingança. Eu sugiro 2 ações sobre o V de Vingança. Pode assistir o filme, mas eu sugiro que vocês baixem, ou quem tiver condições, comprar HQ do Alan Moore, que é o responsável pela criação do personagem V de Vingança. Por quê? Porque a HQ dele, ela é muito mais explícita a influência do anarquismo no seu desenvolvimento. O filme nem tanto, mas o personagem do Alan Moore, que é o V, a gente vê o V em vários protestos anarquistas no mundo afora, mostrando a influência dessa obra nos movimentos anarquistas, porque claramente eles entenderam a proposta de Alan Moore. Então, sugiro aí vocês, se quiserem aprofundarem o assunto, irem atrás da HQ. Se não, fica aí no filme, é uma sugestão boa, suave, com a pipoca e um refri, tá de boa. A outra sugestão é o filme O Jovem Marx, que vai literalmente apresentar para vocês o dia a dia do autor, um dos autores do Manifesto Comunista. Vai falar do período justamente que antecede o desenvolvimento dessa obra, com o apoio de Engels, se tornou uma leitura basilar para toda a classe trabalhadora. Beleza? Aprofundem todos os conteúdos abordados no vídeo. Qualquer dúvida, me falem, a gente conversa e tenta sanar essa dúvida. E até os próximos babados fortes, porque essa aula foi só babados. Tchau, tchau para vocês.